Você já parou para pensar que o maior milagre que você poderia ter na tua vida é a tua própria vida? É porque a gente vive tão no piloto automático e isso depende muito da capacidade individual de cada um para ter essa percepção que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, de acordo com a vivência e de acordo com a predisposição ou até disposição que a gente aplica na nossa própria vida. Porque a vida muitas vezes é cheia de turbulências. Às vezes, sobretudo na juventude, a gente passa por momentos que a gente ou fala ou pensa naquela famosa frase: ah, mas eu nem pedi para nascer. E a gente não tem noção da besteira que a gente está falando, porque independente de qualquer coisa, a vida por si só já é uma grande dádiva. Independente se você pensou que não pediu para nascer ou se você não pensou, independente das dificuldades que você vai atravessar e vai enfrentar, e consequentemente, se estiver disposto, se Deus quiser, vai superar tudo isso com a ajuda do nosso Deus. A gente sabe que nós somos basicamente o resultado das nossas experiências, o resultado das pessoas com as quais a gente convive. Se você foi criado pelos teus pais, você vai ter aí dentro da tua personalidade uma somatória de aspectos similares aos dos seus pais. E eu falo de alguns aspectos porque você vai conviver com outras pessoas também. Você vai passar pela turbulenta fase da pré-adolescência, da adolescência, que você vai sentir a necessidade de descobrir quem você é, e muitas vezes vai demorar muito tempo. Você vai sentir a necessidade de se autoafirmar, encontrar a sua tribo, e pode ser que isso leve algum tempo, porque você vai encontrar algumas tribos. E pode ser que você se identifique de cara até com algumas delas ou com alguma, e na realidade, na grande realidade, ela não seja a mais adequada para você. Mas você vai tentar se encaixar de alguma forma. De alguma forma você vai se encaixar. Eu acho que a personalidade dos seus pais, ou de quem vai criar você, ela vai ter o efeito máximo positivo possível se você for um indivíduo bem instruído e bem orientado pelos teus pais, entende? E para que isso aconteça é basicamente o ideal dos mundos, e a gente sabe que na prática não é assim que acontece. Você vai passar por muitas dificuldades, muitas turbulências, e o mais comum, inclusive eu posso falar aqui por experiência própria, é o que faz parte da minha vida. Eu me deparo muito com uma frase aí pela internet que tem tudo a ver, não só comigo, mas com muita gente, com certeza. Isso aí eu falo sem medo de errar. Muitos de nós temos uma infância, uma pré-adolescência, adolescência, que a gente passou por momentos que não instruíram muito a gente, não prepararam muito a gente para a vida. Mas eu entendi, já faz algum tempo que eu entendi, que isso não é culpa de quem criou a gente, ou culpa dos nossos pais, diretamente, por assim dizer. Entender isso faz parte de todo um processo de cura, de autocura, de cura espiritual e emocional. Mas cabe entender que cada um dá o que tem. Então os pais, consequentemente, quando se tornam pais, eles dão para os filhos, emocionalmente e intelectualmente, aquilo que eles têm. Você pode ter tido a infância aí mais abastada, você pode ter tido pais com uma excelente condição financeira, mas se eles não tiverem essa bagagem emocional e intelectual para te passar, talvez eles te passem muitas coisas boas, que é de repente pagar uma excelente escola, te proporcionar boas experiências,
Mas aí eu volto a dizer, as melhores experiências que eles poderiam te dar é a experiência própria de ter a capacidade de transferir amor para você e te ensinar, ainda que seja segundo a visão deles, porque isso vai ser divergente de pessoa para pessoa, mas te ensinar qual a melhor maneira de encarar a vida, qual a melhor maneira de se relacionar com as pessoas, que consequentemente vai ser a maneira que eles se relacionam com vocês. E é isso, muitas vezes nós não temos isso, nós temos uma experiência ruim, que mais tarde, na fase adulta, antes disso, alguns muito depois, é a necessidade de se curar dessa experiência anterior, que foi a infância e a pré-adolescência. E é isso, basicamente é esse pensamento que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu vou fazer uma caminhada e para mostrar também, para mostrar um pouco do ambiente que eu tô, que às vezes é complicado falar, às vezes eu tenho assim a vontade do nada de estar fazendo uma caminhada e compartilhar esses pensamentos. Entretanto, não sei se alguém aí que produz vídeos para o YouTube passa por isso, mas é um pouco complexo às vezes falar de uma temática mais séria e mais profunda justamente enquanto caminha. É muito mais fácil parar, sentar num lugar tranquilo para falar a respeito dessas coisas. Até porque, não é o caso daqui, mas até porque muitas vezes você está num lugar que você tem que estar justamente atento enquanto faz a caminhada. Atento ao teu entorno, atento à câmera às vezes. Então é muito mais tranquilo, muito mais fácil parar no lugar tranquilo e falar. Entretanto, aqui até é relativamente tranquilo para caminhar e falar. Caramba, uns três urubus juntos ali. Meio-dia e 44. E é isso. No mais, que você supere todas as suas dificuldades. Sabe, se você passou pela experiência de não ter uma boa infância, seja lá quem for que tenha te criado, porque a gente sabe que as realidades são diferentes. Eu mesmo já morei com diversos parentes. Eu já morei com muitos parentes, infância, pré-adolescência, adolescência e até fase adulta. Eu não tive uma continuidade assim eu não tive essa infância que é a infância que a gente entende. Muita gente entende, né, como sendo a infância normal de morar com os pais. Eu não morei com meus pais. Até porque pai eu não tive, na verdade. Pai eu não tive. Tenho mãe biológica e tenho uma mãe, como a gente fala, mãe de criação. Mas foi turbulenta a minha estrada, a minha trajetória. Mas graças a Deus, é como eu falo, pode demorar, mas se você chega numa fase da vida, e eu já cheguei já faz algum tempo, mas eu entendo como um processo, primeiro que é um processo demorado, mas é um processo contínuo. Acho que como tudo na vida, como tudo que colabora para a nossa evolução, a gente não pode pensar, é uma ignorância pensar, chegar numa fase e pensar que sabe tudo, que aprendeu tudo, ainda que seja sobre algo que a gente sabe muito a respeito. A gente não sabe nem sobre a nossa própria experiência às vezes, a gente está perdido. Então eu entendo que, sabe, se você teve uma experiência negativa, essa experiência que você ainda precisa se curar, essa experiência familiar, que, como dizem, família é a base de tudo, literalmente é a base de tudo, mas é a base das coisas boas e das coisas ruins também. Porque muitas vezes você
percebe alguém, você se depara com alguém com um comportamento negativo e reprovável. Às vezes a gente fala, essa pessoa não teve família. Ela teve família, só que ela teve uma base familiar que a gente pode no mínimo dizer que preparou ela mal para a vida. E a gente sabe que esses comportamentos, eles vão se repetindo, inclusive os negativos, até você chegar num ponto de você decidir. Aí é necessário que você já tenha despertado para isso. Caso contrário, você vai repetir os comportamentos negativos com prazer, porque é só aquilo que você sabe fazer, é só naquilo que você acredita como sendo algo que funciona para a tua vida. Mas na realidade não funciona para nada de positivo, não te constrói nada, não te constrói como indivíduo, não traz coisas boas para a tua vida, não traz relacionamentos saudáveis, de qualquer tipo, não traz. Seja amizade, seja afetivo, você consequentemente vai passar coisas negativas para os seus filhos. E é isso, você tem que chegar no despertar, sabe? No despertar inicial de eu preciso mudar o meu comportamento. E eu sei que é difícil. Porque assim como foi difícil para mim, eu percebo a dificuldade em várias pessoas. E cada um tem uma vivência diferente. Cada um passa por coisas diferentes. Eu ouvia muito, dentre as coisas que eu já passei pela minha vida, eu vou citar um exemplo aqui. Essa ausência paterna na minha vida, eu escutava muito justamente o comparativo. O que o comparativo não te ajuda. Se comparar na vida não te ajuda absolutamente em nada. Mas eu ouvia assim às vezes, fica tranquilo. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm pai e o pai é um péssimo pai e tudo mais. E isso nunca funcionou para mim. Até porque essa ausência paterna não é que ela tenha me tornado um adolescente rebelde, não. Nem foi esse o caso. Eu sempre fui um cara muito tranquilo. O meu sofrimento, ele ficava todo dentro. Eu não externava esse sofrimento. Eu acredito, né? Eu sei, eu tenho conhecimento da minha vivência, eu tenho conhecimento e autoridade para falar. Da minha própria vivência, o que me faltou não foi exatamente as coisas que me fizeram sofrer na minha adolescência, na minha pré-adolescência. Foi justamente o oposto. Foi as coisas que eu tive. As coisas, quando eu falo coisas, eu falo de eventos e pessoas. Foram justamente essas coisas que contribuíram para que eu tivesse, para que eu experimentasse algum sofrimento. Entende? Não foi a falta. É lógico que a falta também é ruim. Quando eu falo falta, né? Falta de um pai. Quem aí já teve? Várias pessoas. Falta de uma mãe, falta de instrução, falta de amor, falta de preparo. As faltas, se a gente for aqui mensurar, são infinitas, né? Se a gente parar para pensar num primeiro momento, tem crianças nesse exato momento que tem falta de comida, que se a gente botar na balança, é a coisa mais importante. Eu já passei eu não vou dizer, sabe? Eu tava até refletindo uma vez, eu sozinho com Deus, e eu tava assim pensando, será que eu já passei fome? Seria exagero, seria um equívoco dizer que eu já passei fome? E aí eu fiz
uma certa comparação com essas... essa comparação sim, essa comparação não chega a ser negativa, né? Porque eu comparei para refletir. Não comparei para ver quem tá pior, para ver quem tá melhor, ou para me colocar em pé de igualdade. Mas já passei fome? E eu concluí, na verdade, que não. Eu já passei sim por algumas privações no que diz respeito à comida. Mas aí se alguém, por exemplo, se alguém dissesse: ah não, você passou fome, pois isso aí é passar fome. Beleza, passei fome. O que nessa altura do campeonato não faz a menor diferença. Mas passei sim por algumas privações. Não tinha... Eu ia falar fartura, mas na minha infância, de 9 anos para depois. Porque qualquer dia eu conto melhor a minha história, mas... do meu nascimento até os 5 anos de idade, que eu não lembro absolutamente nada, mas eu sei mais ou menos como é que era a dinâmica, porque eu sei com quem eu morava. Então eu sei que do meu nascimento até os meus 5 anos de idade foi dificuldade pura. Dos 5 anos até os 9 eu tinha tudo que eu precisava. Eu tinha escola. Dos 5 aos 9 eu tinha excelentes notas, eu tinha comida, eu tinha lazer, eu tinha o preparo, tudo na medida do possível, logicamente, tudo segundo a capacidade individual de quem estava comigo, que era a mãe de criação. Aí dos 9 em diante, só desastre. Dos 9 em diante, só desastre. Mas desastre, força de expressão, tá? Por favor. Mas graças a Deus, hoje tô aqui, posso contar um pouco dessa história, tenho saúde, tenho família, que eu falo, a minha família, a família que eu formei, né? Porque até não é uma coisa, vou compartilhar uma coisa com vocês, não é uma coisa longe de mim, não tenho essa pobreza no meu espírito, mas não é uma coisa que eu falo por pirraça, é uma coisa que eu falo por acreditar nisso. Outro dia, isso já aconteceu acho que pelo menos umas 2 vezes, agora ele até já, eu falo meu filho, ele repete isso, que ele falou uma vez assim pra mim: papai, a nossa família é muito grande, né? Tava falando e tal, dos primos e tal, algumas pessoas, a nossa família é muito grande, né? Aí eu falei pra ele assim, não, a nossa família é uma família grande em respeito, amor, carinho, que é eu, você e mamãe. Essa é a nossa família. As outras pessoas são familiares, são parentes que nós temos. Aí eu falei pra ele, eu vim de uma família. Aí conheci sua mãe, formamos a nossa família. Você é fruto e faz parte de uma família, só que quando você crescer, conhecer sua esposa, casar e tiver os seus filhos, você saiu da família e vai formar a sua família. Entretanto, o vínculo com os pais é diferente. Sobretudo eu me refiro ao vínculo de pais amorosos, pais que instruíram os filhos, porque o que a gente vê na sociedade? Não é uma novidade para ninguém. A gente vê na sociedade filhos, e aí a gente não pode nem, apontar muito o dedo, porque a gente não sabe o que aconteceu. A gente vê filhos que abandonam os pais às vezes no asilo, ou abandonam a própria sorte. Mas a gente não sabe, pelo menos eu não conheço nenhum caso específico assim na minha vida, para ter como exemplo. A gente não sabe o que aconteceu na criação desses filhos. A gente não sabe se eles também não foram abandonados à própria sorte quando crianças. Entende? Então tem de tudo, existe de tudo. Eu acredito que existam filhos aí que foram amados, bem criados, não sei, mas aí podem ter crescido com algum transtorno, alguma coisa equivocada, que eles acreditem que faltou
faltou alguma coisa, faltou muita coisa, não sei. E não tem esse mesmo carinho com os pais na velhice. Então tem de tudo. Agora tem também os que sofreram alguma coisa e no entanto não repetem. Não repetem. Isso que é o ideal, né? É o sinal de uma pessoa que se curou. Porque ela não vai procurar repetir. Não é porque ela sofreu, não é porque ela recebeu algo negativo, que ela está só esperando a vez dela, a oportunidade para retribuir aquele sofrimento, dando justamente sofrimento. Eu tenho até um vídeo no meu canal, é um vídeo que tá bem lá para trás. É um vídeo que é curioso, que é um vídeo que eu já postei no canal antigo que eu tinha. Quem já me acompanha de algum tempo já assistiu esse vídeo com certeza. E esse vídeo é repostado, ele foi repostado por mim aqui nesse canal. É um vídeo de um Uber. Eu tava no centro, é um trabalho que eu fiz na época. Tava fazendo um trabalho no teatro, não como ator, tava fazendo um trabalho na produção e na contra-regra. E aí a gente estava no centro lá com o ator da peça, era uma peça com 2 atores. Enfim, que eu não vou citar porque não faz diferença pro meu vídeo. Eu tava lá com um desses atores da peça. Eu acho que ele tá na Globo hoje fazendo uma novela aí. Ou novela que já acabou tem pouco tempo. Enfim. E aí a gente estava lá comprando material para a peça. E aí no final ele chamou um Uber para me levar até em casa. E levar também o cara que era da iluminação. Aí depois que o cara da iluminação ficou em casa, eu estava no banco de trás. Eu passei para frente. E o cara começou a conversar comigo e contou uma história que eu achei muito interessante. Eu perguntei se eu podia filmar e ele disse que sim. E você vê como é que as pessoas às vezes são tão incrédulas, né? Que eu lembro até hoje de uma pessoa que comentou assim... Esse comentário não tá mais lá. Aliás, ele nem entrou, né? Que tolice a gente rejeita. A pessoa comentou assim: caramba, que belo vídeo, hein, Caio? Algo do tipo assim, que ser irônica, né? Que belo vídeo, Caio. Esse ator mandou muito bem. Eu falei assim, eu fiquei pensando, né? Eu falei, ator? Ué, a pessoa viaja na maionese, né? Quer dizer então que eu combinei com um ator ou uma pessoa qualquer para ela inventar uma história enquanto dirige o carro e me contar uma história triste. Interessante, curioso, né? E bem trabalhoso. Mas não, era uma história real e uma história muito simples e verdadeira. É a história de que ele hoje em dia é casado, ele morou a vida inteira com a mãe, o rapaz. A mãe faleceu, o pai ele nunca teve contato, o pai abandonou a família logo muito cedo. Ele casado com 2 filhas, aí depois de muitos anos reencontrou o pai, soube que o pai teve um AVC, acolheu o pai na casa dele. É essa história, é uma história de superação e cura. Se esse cara não tivesse hoje em dia esse espírito, sabe, livre de todas essas amarras do passado, essa prisão, certamente ele não jamais iria acolher o pai dentro de casa, aquela coisa que eu falei anteriormente, né? Ele iria ser mais um a largar a própria sorte, até porque ele já tinha sido largado na infância e nunca teve o contato com o pai. Quer dizer, depois de sei lá quantas décadas reencontrou o pai e acolheu dentro de casa. Eu vou até fazer o seguinte, nessa altura aqui do vídeo, eu vou linkar esse vídeo aqui em cima no card, que aí vocês podem conferir e ver a qual vídeo que eu estou me referindo. Olha, eu já falei demais, já compartilhei muitas experiências. Vou virar a câmera agora um pouco para frente para que vocês, na verdade, né, que eu já estou aqui vendo, para que vocês possam ver um pouco do visual aqui, tá certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se curem, não desistam de se curar. Se precisar conversar com alguém, converse. Se quiser falar comigo
aqui pelos comentários, pode falar. Se quiser falar comigo de uma forma mais privada, pode falar pelo Instagram. Tá linkado aqui no perfil do canal. Eu geralmente não boto o link nos vídeos. Tá linkado no canal. Mas se tiver alguma dúvida, @CaioBaruch. Tá certo? Conversa comigo lá. Vou virar a câmera aqui, se inscreve aí, deixa o like. Forte abraço. Bom dia. Sabe uma coisa interessante? Que todas essas árvores, palmeiras, elas têm o nome científico colocado aqui na grama. Aí você lê, você vai aprendendo, né? Leva um tempo para decorar. Tá. Tarde. Leva um tempinho para decorar. Mas uma hora se aprende. Próximo que eu passar aqui, vou ler para vocês. Essa aqui tem, ó. Essa aqui, que eu acredito que seja... não, essa aqui mesmo. Essas aqui, na verdade. Grumichama. Quer dizer, Grumichama não é... Grumichama Eugênia Brasiliensis. É isso, Grumichama Eugênia Brasiliensis. Tarde. Essa aqui é muito conhecida, ó. Ipê branco. Olha aqui, ipê branco. Não tem uma folha. Isso porque a gente entrou agora no outono, né? É outono?
Outono, verão. É outono. Outono. E aqui Alpínia. Alpínia variegata. Alpínia variegata. Caramba, que nome diferente. Pitangueira? Caramba, essa aqui me surpreendeu, que na boa, eu desconheço que isso aqui seja pitangueira, meu irmão. Até porque aqui parece acerola. Pitangueira? Pra mim, a fruta pitanga é outra coisa. Depois eu vou pesquisar. Quem souber, deixa aí nos comentários se realmente isso aqui é um tipo de pitanga, uma variação de pitanga, essa acerola, porque eu conheço isso aqui como acerola. Pitangueira, Eugênia uniflora. Essa foi novidade. Cara, eu acho... Comenta aí pra mim. Eu acho quase impossível. Quase impossível não é impossível, né? Na verdade, nem o impossível. O impossível é um ponto de vista. Tava esperando chegar mais perto aqui do barulho para falar. Quase impossível hoje um local no Rio em que alguma hora do dia você não vai escutar um barulho de obra. Pode morar onde for. A não ser que seja realmente um local muito afastado, sabe, um local mais rural. E ainda assim não quer dizer que não vai escutar, mas quase improvável você aí onde você mora não ter uma hora do dia que você não vai escutar, ainda que seja distante. Não quer dizer que vai ser o teu vizinho, não. Pode ser bem distante. Você vai ouvir uma serra, uma maquita, um martelo. É assim como a própria cidade, né? É obra por todo lado. Galera, é isso. Queria mostrar essa aqui, buganvília. Buganvília. É essa aqui, que sobe aqui por esse... Acho que é pergolado, não é isso aqui? Ou eu tô viajando? Bem, se isso aqui não for um pergolado, é um parente do pergolado. É isso, quis mostrar um pouco também como o dia tá bonito hoje. Lindo dia de outono, céu azul, praticamente sem nuvens. Ah, aqui tem, ó do lado de cá
tem algumas nuvens. Mesmo assim, você vê, né, que aqui desse outro lado, ó, nada de nuvens. Azulzinho, tá lindo. Independente, com nuvens ou sem nuvens, o dia tá bonito hoje e tá uma temperatura super agradável. Tá ensolarado, mas tá muito agradável. Tá realmente um típico dia de outono.